Aí, torcedor palmeirense, fala palestra, ótimo sábado a todos. 4h30, né? Entramos em campo hoje. Começar aqui o dia já sabendo o que já aconteceu, o que vai acontecer aí dentro do Palmeiras. Palmeiras que vai com força máxima, Abel não vai poupar ninguém. Novidades aí, de repente, aí na escalação. Mas vamos ver também o que o Mancini, né? Mancini debateu ali com o Lavieri. Gosto muito da posição do Mancini, né? É um cara que traz as coisas que acontecem dentro do Palmeiras com a visão de um torcedor, mas um torcedor também consciente, um torcedor que vê também além só de vitórias, olha também o interno do clube. Então, vídeo cheio de informação, se inscrevam, deixe o like se puder e vamos ao vídeo. O Palmeiras vai preservar apenas os jogadores desgastados fisicamente para o confronto contra o Fluminense neste sábado, jogo no Maracanã, sequência do Campeonato Brasileiro. Aqueles que não têm condições de jogo ficam no banco de reservas como opção para o treinador. Provavelmente aqueles que vêm de uma maior sequência de jogos, como o Murilo e o Marlon Freitas, que vem de uma sequência de 7 jogos. Eles atuaram todas as partidas da equipe alviverde depois da Copa do Mundo. Palmeiras tem jogo decisivo na próxima quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai. Precisa da vitória para avançar à fase quartas de final, mas também defende a liderança do Brasileirão. E o técnico Abel Ferreira já disse que vai priorizar as duas competições. Andréas Pereira está liberado para enfrentar o Fluminense. Ele que foi expulso contra o Cerro Porteño no Nubank Park, não atua o jogo da volta. E o Gustavo Gomes deve retornar à equipe titular. Ele já jogou alguns minutos contra o Cerro Porteño em São Paulo. Principal dúvida, como ele vai montar o ataque. Segue Vitor Roque ou Flaco Lopes, a dupla que fez sucesso na temporada passada, já atuou junta esse ano 12 vezes. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada, 17 gols, fez o gol de empate contra o Cerro, mas também tem a opção do Maurício e o Sosa, a dupla que está entrosada e vem dando conta do recado depois da Copa do Mundo. Palmeiras defende a melhor campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro. São 11 jogos com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E diante do Fluminense passou 8 anos sem bater a equipe carioca no Rio de Janeiro. Mas na temporada passada venceu o tricolor jogando no Maracanã por 2-1. Vamos lá, vamos começar com o Fluminense. Sim. Sais o Beldia, jogos sem vencer do Palmeiras, o que para uma realidade do Alviverde é bastante. Num momento decisivo, assim, no Brasileiro não é decisivo, mas você tem uma gordura, melhor continuar com ela. E na Libertadores, um empate em casa com o Cerro Porteño, Elton. E aí é aquela história, né? A instabilidade é um clube que sustenta o seu treinador. Ok, o Abel é vencedor, conquistou muitos títulos dos maiores da história do Palmeiras, e por isso a instabilidade o mantém no cargo, mesmo a torcida pressionando, né? Há uma pressão externa há um bom tempo já pela mudança de treinador. Só que o Palmeiras já provou, nas últimas temporadas, ser uma equipe que consegue sair de oscilações rapidamente. Eu acho que a resposta importante de um grupo forte é essa. Quando você oscila 2, 3, 4 jogos, o time volta ao seu rumo rapidamente. Já provou isso mais de uma vez. A questão é, o Palmeiras, como você falou, perdeu gordura no Campeonato Brasileiro e não fez a sua parte no jogo de ida da Libertadores. E tem um clássico na história, mas de momentos diferentes, contra o Santos na Copa do Brasil. O Santos que já atrapalhou o Palmeiras em alguns mata-matas ao longo desses últimos anos. Então, essa oscilação para o Palmeiras precisa ser estancada agora. Dado o retrospecto, pode acontecer contra um frágil Fluminense. Não frágil de elenco, mas frágil pelo momento, mudança de técnico, o Marcão ali assumindo interinamente. Aliás, o Marcão, quando assume, até consegue melhorar o time no ânimo, mas é um jogo perigoso para os dois. É um jogo que pode ser uma casca de banana, inclusive, para as duas equipes, principalmente para o Palmeiras nessa temporada, porque pode perder essa gordura para o Flamengo e ir pressionado para o jogo da volta na Libertadores. O assunto agora é o Corinthians, empatou na Libertadores. A preparação dos clubes para essa rodada do Brasileirão. O Palmeiras, por exemplo, vai jogar no Rio. O Palmeiras trabalhou nesta sexta-feira de manhã e fechou a preparação para a viagem e jogo contra o Fluminense neste sábado no estádio do Maracanã. Com exceção de Kelvin, Paulinho e Jefté, que continuam machucados, novidades boas para o Palmeiras neste fim de preparação antes do duelo contra o Fluminense.
Gustavo Gomes, que já foi liberado para o jogo contra o Cerro Porteño, participou até dos minutos finais da partida, que terminou empatada do Palmeiras em casa. Está liberado, pode ser inclusive titular contra os cariocas no final de semana. Bruno Fux também é reforço, recuperado de lesão, foi relacionado e estará na viagem do Palmeiras, pode ser opção entre os titulares. O Palmeiras que tem 3 competições em jogo, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Fluminense em meio a 2 partidas contra o Cerro Porteño, valendo classificação às quartas de final. O Abel já garantiu, não há prioridade para nenhuma das competições. Vai tentar equilibrar forças, pernas e ânimo para todas essas competições, para que o Palmeiras brigue por todos os objetivos da temporada. Para isso, Alexander Barbosa pode acabar tendo um descanso, um respiro, já que tem 2 zagueiros de volta, os que eu citei, Gomes e Bruno Fux. Ele teve um trauma no pé antes do primeiro jogo contra o Cerro Porteño, voltou, atuou contra a equipe paraguaia, mas pode ficar de fora para ganhar esse descanso. O Abel que vai tentando revezar o que pode nestes duelos entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras que não tem mais a mesma vantagem, agora ela é de 6 pontos no Campeonato Brasileiro em relação ao vice-líder Flamengo. A meta, porque o Palmeiras joga no sábado, é poder aproveitar o Fluminense, que também não vem bem, não vence há 8 partidas, para conquistar uma vitória no Rio de Janeiro e pressionar o Flamengo, que joga só no domingo contra o Mirassol fora de casa. Quem sabe o Palmeiras não conquiste uma vantagem ainda maior no Campeonato Brasileiro. Tudo isso, claro, antes da decisão, antes de acertar as contas e saber se vai avançar às quartas de final da Libertadores. Expectativa para o Palmeiras, que não vence há 3 partidas. Tropeçou, mas se classificou na Copa do Brasil contra o Fortaleza e vem de empate no Campeonato Brasileiro, antes do empate contra o Cerro Porteño, diante do Internacional. O que será do Palmeiras no final de semana, hein? Pois é, a pergunta que o torcedor se faz, até porque essas 2 próximas partidas aí, Fluminense e depois o Cerro, podem mudar completamente o ambiente. Se você não vence no Brasileiro, o Flamengo ganha, cola, tem um jogo a menos. Aí não classifica na Libertadores, coisa que não acontece há um bom tempo. O Palmeiras, por exemplo, não vai decidir em casa a segunda partida, como vinha acontecendo já numa rotina praticamente nos últimos anos da Libertadores da América. Tem que ficar esperto, porque os próximos 5 dias aí podem dar uma reviravolta no ano do Palmeiras, que está na Libertadores, no Brasileiro e na Sul-Americana, mas as coisas aí podem dar uma mexida brava se o time não ficar esperto e reagir. Como disse o Caio Capato, não vence há 3 jogos. Um abraço pro Ariel, pro Weber, pro Léo, pra todo mundo aí que continua teclando aí no nosso chat, tá certo? Falar agora do... E o vídeo diz assim: a burrice é uma escolha. Quando esta mesma torcida pediu lá a demissão do Abel e tal, tem que mandar embora, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu dizia lá atrás que era um treinador que tinha capacidade, que era um treinador que sabia trabalhar com jovens pelo histórico dele, que o Palmeiras deveria insistir, fazer diferente dos outros times, né? Eu deixo livre, eu não vou pedir demissão do treinador, primeiro porque não é minha convicção, segundo porque não é minha função, certo? Porque depois isso volta contra mim rapidinho, porque amanhã, caso, apesar de o Abel, o Palmeiras ganhar alguma coisa, né? Como diria o Barolo, eu não quero ter razão, eu só quero ser campeão. Muito bem, Danilo Lavieri tem jogo amanhã às 4h30 da tarde contra o Fluminense, cheio de problema, não ganha faz tempo, treinador demitido, Bruno Fux na vaga do Barbosa e a volta do Gomes, manutenção dos 3 zagueiros, e espero que este time entre em campo com esse senso de urgência que eu estou colocando aqui, para que o Palmeiras possa se reabilitar no Campeonato Brasileiro e ir para o Paraguai com a vitória nas costas, independentemente do que vá fazer o Flamengo domingo? Palmeiras tem que... Eu imagino que o Palmeiras vá jogar até com força máxima, talvez uma ou outra troca aí em relação ao time que jogou contra o Cerro, mas tem que jogar com força máxima, tem que vencer, aproveitar que também o Fluminense está pensando no Independiente Rivadavia, lá no jogo que eles vão ter que viajar para a Argentina, também empataram na ida. Então o Palmeiras não tem muito outra coisa que pensar que não vencer o Fluminense. Eu sei que, você vai falar, mas é no Maracanã, eu sei, mas a circunstância pede
essa vitória, até também para jogar uma pressão para cima do Flamengo no dia seguinte. O Flamengo vai jogar contra o Mirassol, que também tem a Libertadores. Aliás, é curioso como os dois confrontos têm os 4 times de Libertadores, né? Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Mirassol. E isso, obviamente, influencia. Eu espero que o Palmeiras faça um jogo bom. Não sei como vai ser a postura do Fluminense. E tô curioso para saber o que ele vai fazer em relação ao Andréas. Por quê? Independentemente, eu não estou dizendo para acabar os 3 zagueiros, não. Eu não acho que esse é o problema. Mas com os 3 zagueiros, eu acho que o Andréas deu uma queda de rendimento. E ele foi expulso contra o Cerro Porteño. O Abel vai usar o jogo contra o Fluminense para quê? Mantendo a força que ele considera máxima, que é o Andréas, ou já vai colocar alguém no lugar para testar o que vai ser feito no Paraguai? Qual que é a questão? O que ele vai fazer? Ou ele vai... vamos imaginar que ele vai colocar o Evangelista no Andréas. Aí ele coloca o Evangelista contra o Fluminense, com risco de desgastar, machucar, e aí não ter o Andréas suspenso e não ter o Evangelista ou machucado ou qualquer coisa do tipo. É uma bela dúvida. É uma coisa que me chama a atenção para saber o que ele vai fazer. E eu imagino o Fluminense mais mexido do que o Palmeiras. A torcida do Palmeiras, aliás, já esgotou a carga de ingressos, né, no Maracanã. E a torcida do Fluminense não tem comparecido tanto no Maraca. Então é capaz que o fator visitante não seja tão relevante assim. Vamos ver. Eu imagino, espero que o Palmeiras vença, nem que seja, como diz o ditado, de 0,5-0, Paulo Massini. Muito bem. O Benedito, que é apoiador do canal, faz parte do nosso clube de membros, diz o seguinte: os caras cornetam o Real Madrid, fizeram abaixo-assinado para tirar o Mbappé, deixa a gente cornetar o Palmeiras do Abel. Pode ser só impressão. O Massini e o Lavieri querem sempre achar contrapontos. Ainda bem, Benedito, que a gente quer achar... Vivos contrapontos. Que a gente quer achar contraponto, porque senão, amigo, a vida fica sem graça pra caramba. Olha o Fabrício Pedrini, prefiro um time quebrado campeão do que um organizado que pipoca na hora de decidir. Aí assim, cara, essa opinião é um desabafo, né, Fabrício? Porque eu não acredito que você pense assim, porque eu nem sei como qualificar um comentário desse, porque, velho, é loucura isso aí, mas tudo bem, vamos nessa, vamos em frente. Ô, Danilo Lavieri, o que você soube ou sabe de informação lá de dentro depois do frango do Carlos Miguel, falha do Carlos Miguel, o ambiente do clube, né? Porque o que eu soube aqui tem uma avaliação que o time não foi bem, ou que criou muita chance, né? Mais ou menos um comentário, uma cola daquilo que disse o Abel na coletiva, e que a turma confia no Carlos Miguel, e vamos lá, que tem alguma coisa diferente disso? Não, eu ouvi também mais ou menos essa linha aí. Eu não esperava nada diferente também, porque dentro do mesmo que a gente estava discutindo agora, dos méritos e dos problemas, o pacote lá ele, né? O pacote do Abel é meio lá ele, mas o pacote da comissão técnica, o que a gente tem quando tem esse trabalho da comissão técnica com essa diretoria, já é meio assim. Então, assim, na hora boa e na hora ruim, o Palmeiras se comporta de uma maneira muito parecida. A gente meio que sabe o que vai acontecer, do jeito que vai acontecer. É muito difícil uma crise externa atingir tanto o interno. É muito difícil que você fique sabendo dentro do clube do Palmeiras crises. Claro que depois de um tempo as coisas vão aparecendo, mas não é tão imediato assim. Então eu tô meio que nessa, ouvi as mesmas coisas, acho que eles vão continuar confiando. Mas e aí partindo para minha opinião, o que me chama a atenção, o que me põe uma pulga atrás da orelha, é a falta de confiança do time em alguns momentos e, para piorar, a falta de confiança de goleiro, né? Porque uma coisa é você ter atacante sem confiança, você pode perder alguns gols e tal, e eventualmente isso pode acarretar até em perda de pontos, claro, mas goleiro sem confiança, esquece, não existe. Goleiro tem que ser o cara mais confiante do campo, para só falhar, só ser vazado quando realmente não tem como fazer defesa.
Então, a insegurança de Carlos Miguel nos últimos jogos me chama a atenção e me faz ficar um pouco de olho aberto. Talvez seja natural, por ser um goleiro que não é velho, mas também não é tão rodado. Então, aliás, não é novo, mas também não é tão rodado. Então, ele é um cara que precisa mais de ritmo ainda. Em algumas bolas, a bola parece bem tranquila para ele fazer a defesa, aí ele soca. Em outras bolas, ele demora para dar uma reagida. Em umas defesas, a bola bate no pulso, no antebraço. Parece que sobra braço de tão grande que ele é. Ele joga sempre adiantado e muitas vezes dá certo, mas às vezes o cara acha o ângulo dele. Então, goleiro sem confiança é duro. E aí a gente até falou disso, foi na live na quarta, né, no UOL. O Lomba é um goleiro que eu gosto como opção. Para mim não pode ser goleiro titular. Eu gosto do Lomba como opção. Então, eventualmente, se o diagnóstico do Palmeiras for Carlos Miguel não vai evoluir tão rápido, teria que ir para o mercado. Para mim, né? Não dá para ficar com Lomba como meio ano como titular. Pois é. E se o Kaique não dá também, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque o animal Sim. sentou aqui. Olha quem chegou aí. E aí, cara? Pinga. É na live que chegou, não é aqui. Eu falo chegou, a pinga fica maluca. Então o homem chegou aqui, aí a galera tá dizendo assim, pô, tem que jogar no 4-4, tem que voltar ao esquema anterior. Tá bom. Vamos voltar ao esquema anterior, quando o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, empatou com o Santos, também teve seus tropeços, né? Abre a câmera agora, Aí, ó. ó. Olha lá, é a live dos cachorros, olha lá. Ó. A pipoca. Olha lá, pinga. Olha lá. Olha Olha lá. lá, garoto. Ai, ai, ai. Pronto. Momento, Luiz. É isso aí. É que o Oliver foi, infelizmente, castrado. Horrorosa! Eu não sei se a turma assiste um jogo, né? E fala, pô, esse cara joga demais, né? Esse cara joga demais, ele tem que ser contratado, né? É incrível, cara. Ou não? Ou só eu tô viajando? É que tem algumas coisas também, Massa. O futebol, ele permite esse sonho e brincadeira. É o Vessone que fala No isso, né? No sonho e na brincadeira. isso. O que acontece, né? Às vezes a gente tá lá. Então, que nem outro dia eu vi, teve lá até no UOL. Nossa, o Viveiros, pô, como deixaram passar, né? Mas quantos outros jogadores que fizeram. O Borja, porra, fez sucesso na Colômbia pra caramba, né? E chega aqui e não dá certo. E o Viveiros deu certo no Atlético Paranaense. Pode ser que às vezes não dê certo num Palmeiras, num Corinthians, num Flamengo, num time que ele sinta um pouco mais a pressão. É, no, no, no sonho e na brincadeira, os torcedores, eles se permitem sonhar. Alguns jogam lá o Championship Manager, Football Manager, FIFA, em que você coloca um jogador e às vezes instantaneamente tem resultado. Outras vezes, jogadores não têm o mesmo resultado. O cara que arrebenta a boca do balão. Vamos usar o outro exemplo. Arrebenta a boca do balão no Palmeiras, chega lá na Europa e não brilha. Ou o Vitor Roque, que foi para o Barcelona e virou um nada, a ponto de Barcelona topar vender o Vitor Roque por 25 milhões de euros para o Palmeiras. Então, o futebol acontece. Agora tem um monte. Outro dia na minha live os caras mandaram assim: pô, por que o Palmeiras não pega o Cancelo? Eu falei, cacete, o Cancelo? Mas, cara, que loucura. Agora, como deixar o Fred passar para o Atlético Mineiro? O Fred vai ganhar 2,5 milhões de reais. Imagina pagar 2,5 milhões para um jogador de 33, 34 anos. O Fred, se vem pro Palmeiras, na primeira falha vão falar: porra, trouxeram o culpado pela eliminação do Brasil na Copa de 22. Mas como o cara não assiste tanto o Atlético Mineiro, vai falar, pô, deixou passar. Então, no fim, o futebol é assim mesmo. E para vocês que estão assistindo, muitas vezes, não é uma obrigação de todos vocês, obviamente, de assistir tantos jogos, mas eu e o Massa, a gente tem que assistir um monte de jogo. Porque além nossos canais aqui, a gente tem que falar lá no UOL, na Band, nos outros lugares, e a gente tem que assistir. E muitas vezes a gente vê jogadores que, pô, brilharam em outros lugares que não brilham quando são contratados. Então, não tem essa certeza. E eu insisto, essa é a magia do futebol. Muito bem, Palmeiras chegou, eu tô vendo aqui pelo... E eu tava olhando aqui, né, pessoal? Esse Heitor, cara, o Grupo City, né? O dono do Bahia do City. Os caras estão obcecados pelo Heitor, cara. Obcecado, tava vendo aqui, né? Eles
tentou oferecer mais de 20 milhões de euros aí, disse que tem outra proposta, tava vendo aqui agora aqui no site aqui, né? Os caras querem porque querem levar, né, ele pro Manchester City. Pelo Heitor, que ainda é sub-20, os caras estão querendo pagar 117 milhões de reais. Quase 118 milhões de reais, né? O Palmeiras tem 100% dos direitos econômicos dele. E, cara, é um jogador muito promissor. Eu acho que também já deveria, de vez em quando, colocar pra jogar, velho. Ele é muito bom jogador. Claro, é sub-20, mas, velho, o cara joga muito, velho. E ele foi, inclusive, né, titular na época aí que o Palmeiras goleou o Bahia por 4-1 do sub-20, do Brasileirão sub-20. Marcou 3 gols, né? 3 gols nessa goleada. Então, é um jogador que merecia ter mais chance, né? Já joga também na seleção, né? Seleção brasileira sub-20. Ah, mas é muito jovem, velho. Ele tem 18 anos. O que foi que o Endrick fez? O Palmeiras está insistindo muito, assim. Eu acho que tem muito medalhões também. Não vou mentir, o Vitor Roque e o Flaco não tem, são titulares absolutos. Mas de vez em quando pode colocar o moleque ali, velho. Até para valorizar mais. Valorizar quem sabe, né, velho? O Endrick mesmo, quem fazia? Na época, o Endrick era banco. E o que foi que o Endrick fez pelo Palmeiras? Enfim, o resto você já sabe, né? Então, na minha visão, esse moleque merecia ter mais chance também desse time aí, viu? Os coloquei ali e eu vi essa proposta absurda, 20 milhões de euros. E o Palmeiras recusou e pediu mais. E os caras não vão desistir. Foi o mesmo grupo que levou o Vitor Reis. O mesmo grupo que levou o Vitor Reis. Prestaram o Vitor Reis pro Girona. O moleque, o Girona caiu, né, de divisão. Mas mesmo assim, ainda é muito valorizado o Vitor Reis. É até sondado para ser o futuro da seleção brasileira. É muito bom jogador também. O Palmeiras é muito bom nisso, né? Em revelar jogador. Endrick, Vitor Reis, o Guilherme, o Estevão. E aí esse moleque também é um cara muito promissor. Agora, pena que os caras já querem levar. Talvez a gente não veja nem jogar no time para titular, beleza? Então eu acho um absurdo isso. Então, pessoal, para finalizar, segundo o GE aqui, a escalação do Palmeiras vai ser, uma possível escalação vai ser Carlos Miguel, Bruno Fux, né? O Emiliano Martins, Gustavo Gomes e Murilo, Alan, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, Arias, Fraco Lopes e Vitor Roque. Eu não acho interessante, como o Dalever falou, deixar o Andrés Pereira de fora, porque ele não vai jogar quinta-feira na Libertadores. Libertadores é outro canal, vai ter que treinar. Pode colocar no segundo tempo, no lugar dele se ele cansar. Mas eu acho que tem que se poupar ele, não. Kelvin Paulinho, né? Estou em tratamento de lesões na coxa e trabalha com um núcleo de saúde e performance, beleza? Tamo junto, abraço a todos, se inscreva, deixa o seu like e até o próximo vídeo.